Olá, pessoal! Que honra estar aqui na função de professora, podendo contribuir de alguma maneira para a formação pessoal e profissional de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma disciplina do curso Pró-Funcionário. Nossa disciplina, Relações Interpessoais, Abordagem Psicológica, aborda um tema bastante instigante e tenho certeza que vocês estão curiosos quanto ao que vamos estudar. Assim como eu, vocês vão se deliciar no estudo dessa disciplina e compreender por que ela é tão importante para a nossa vida cotidiana. Antes de iniciar o conteúdo da disciplina, eu vou me apresentar. Sou a professora Bárbara, formada em Psicologia e especialista em Educação à Distância. Sou muito realizada em trabalhar com a psicologia na área da educação. E eu estou muito feliz por estar fazendo parte dessa nova etapa do curso Pró-Funcionário juntamente com vocês. Sei que vocês estão cansados, é sábado de manhã, tiveram uma semana bastante atarefada, mas tenho certeza que algo motivou vocês a estarem onde estão agora, concordam? E então, animados? Vamos começar. Ao longo do estudo dessa disciplina, vocês assistirão a 4 videoaulas, sendo 2 no primeiro encontro presencial e as outras 2 no segundo encontro presencial. Hoje vocês verão na primeira videoaula os temas apresentados na unidade 1 do caderno didático. A segunda videoaula será com base na unidade 2 do caderno didático. Olhando o slide, vocês podem ver que o tema da unidade 1 trata sobre a relação da psicologia com a educação. A unidade 1 apresenta os seguintes subtemas: a psicologia como área do conhecimento, onde vocês verão a diferença entre psicologia e ciência e psicologia e senso comum. Veremos também as grandes polêmicas da psicologia e, por fim, psicologia e educação. Para compreendermos melhor sobre cada um desses subtemas, eu convido vocês a refletirem sobre algumas questões. O slide mostra algumas perguntas que alguns de vocês já podem ter feito. O que é a psicologia? Como a psicologia tem contribuído no dia a dia escolar? Como a psicologia poderá ajudar na formação pessoal dos educadores? É interessante pensarmos sobre isso. Eu sei que a psicologia mexe com o imaginário de muita gente. Há pessoas que têm uma imaginação tão fértil que chegam a pensar que o psicólogo fica 24 horas interpretando as pessoas. Muitas até têm medo de frequentar os mesmos ambientes que um parente formado em psicologia, por exemplo, com medo de que esse parente psicólogo descubra seus segredos mais obscuros. Pode até parecer engraçado, mas essa imagem equivocada a respeito dessa ciência e do profissional psicólogo acaba impedindo que a sociedade seja beneficiada por eles. Vamos fazer o seguinte: eu gostaria de propor a vocês que tentem responder as seguintes questões. Me acompanhem no slide e reflitam por alguns segundos sobre essas questões. O que entendo sobre psicologia? Pensem nisso. Por que estudar psicologia nesse curso? Se eu sou merendeira, se eu sou secretária, ou vigia, ou auxiliar de serviço, por que eu devo estudar psicologia? Como a psicologia pode me ajudar no dia a dia? Eu tenho uma ideia. Vamos assistir o vídeo sobre o que é a psicologia e tenho certeza que ele irá ajudá-los a esclarecer parte das questões apresentadas. Vamos lá?
Agora que vocês já refletiram sobre algumas questões que podem ter sido comuns a vocês, já assistiram um vídeo que pode ter esclarecido algumas dessas questões, desmistificando, quem sabe, um preconceito equivocado acerca da psicologia, vamos para o primeiro tópico da unidade 1, intitulada A Psicologia como Área do Conhecimento. Com certeza, você já ouviu o termo psicologia em diversas situações. Todas as pessoas em geral utilizam uma psicologia no seu cotidiano, por exemplo, na educação dos filhos, em uma conversa com um amigo, quando queremos convencer alguém de alguma coisa, etc. Enfim, todos nós utilizamos o conhecimento acumulado pela psicologia, que passou a ser chamado de senso comum. Esse conhecimento é importante? Sim. Por quê? Me acompanhem no slide e vejam a definição de senso comum. Senso comum é o modo de pensar da maioria das pessoas de uma mesma sociedade ou grupo. Significa o conhecimento adquirido pelo homem a partir de experiências, vivências e observações do mundo. O senso comum se caracteriza por conhecimentos empíricos, que são experiências vividas, acumulados ao longo da vida e passados de geração em geração. O conhecimento do senso comum é produzido no meio social através da vivência histórica. Caracteriza-se pela ausência de método. É um conhecimento direcionado para a prática e que adquire valor de verdade no interior do meio social em que se encontra. Está intrinsecamente ligado ao sistema de crenças do meio social e cultural do sujeito. O conhecimento do senso comum é um conhecimento intuitivo e seu critério de verdade não é universal, ou seja, varia de acordo com a crença e com a cultura de cada pessoa. Acredito que cada modo de conhecimento tenha uma utilidade dentro do contexto no qual se insere. O conhecimento científico se insere em um contexto de pesquisas científicas em contextos acadêmicos, enquanto o conhecimento social encontra-se inserido no meio sociocultural. O conhecimento adquirido através do senso comum pode ter grande utilidade durante o processo de formação de um aluno, já que pode servir de ponto de partida. Tomemos um exemplo. Os povos egípcios e mesopotâmicos já possuíam o conhecimento, mesmo sem comprovação científica, de que o sal na carne do peixe a conservava por mais tempo para que pudesse ser comercializada. Vamos assistir a mais um vídeo intitulado Introdução à Psicologia. Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia. Autores: Ana Mercedes Bahia Bock, Odair Furtado, Maria de Lourdes Trace Teixeira. Editora Saraiva. Lição 1. A psicologia ou as psicologias. Ciência e senso comum. Quantas vezes no nosso dia a dia ouvimos o termo psicologia? Qualquer um entende um pouco dela. Poderíamos até mesmo dizer que de psicólogo e de louco todo mundo tem um pouco. O dito popular não é bem este. O correto é, de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Mas parece servir aqui perfeitamente. As pessoas, em geral, têm a sua psicologia. Usamos o termo psicologia no nosso dia a dia com vários sentidos. Por exemplo, quando falamos do poder de persuasão do vendedor, dizemos que ele usa de psicologia para vender seu produto. Quando nos referimos à jovem estudante que usa seu poder de sedução para atrair o rapaz, falamos que ela usa de psicologia. E quando procuramos aquele amigo que está sempre disposto a ouvir nossos problemas, dizemos que ele tem psicologia para entender as pessoas. Será esta a psicologia dos psicólogos? Certamente não. Essa psicologia, usada no cotidiano pelas pessoas em geral, é denominada de psicologia do senso comum. Mas nem por isso deixa de ser uma psicologia. O que estamos querendo dizer é que as pessoas normalmente têm um domínio, mesmo que pequeno e superficial, do conhecimento acumulado pela psicologia científica, o que lhes permite explicar ou compreender seus problemas cotidianos de um ponto de vista psicológico. É a psicologia científica que pretendemos apresentar a você.
Mas antes de iniciarmos o seu estudo, faremos uma exposição da relação ciência-senso comum. Depois falaremos mais detalhadamente sobre ciência e, assim, esperamos que você compreenda melhor a psicologia científica. O senso comum, conhecimento da realidade. Existe um domínio da vida que pode ser entendido como vida por excelência. É a vida do cotidiano. É no cotidiano que tudo flui, que as coisas acontecem, que nos sentimos vivos, que sentimos a realidade. Neste instante, estou lendo um trecho de um livro de psicologia. Logo mais poderia estar numa sala de aula fazendo uma prova. Depois poderia ir ao cinema. Enquanto isso, tenho sede, tomo um copo de água. Sinto um sono irresistível e preciso de muita força de vontade para muitas vezes não dormir em plena sala de aula. Lembro-me de que havia prometido chegar cedo para o almoço. Todos esses acontecimentos denunciam que estamos vivos. Já a ciência é uma atividade eminentemente reflexiva. Ela procura compreender, elucidar e alterar esse cotidiano a partir de seu estudo sistemático. Quando fazemos ciência, baseamo-nos na realidade cotidiana e pensamos sobre ela. Afastamo-nos dela para refletir e conhecer além de suas aparências. O cotidiano e o conhecimento científico que temos da realidade aproximam-se e se afastam. Aproximam-se porque a ciência se refere ao real. Afastam-se porque a ciência abstrai a realidade para compreendê-la melhor, ou seja, a ciência afasta-se da realidade, transformando-a em objeto de investigação, o que permite a construção do conhecimento científico sobre o real. Para compreender isso melhor, pense na abstração, no distanciamento e trabalho mental que Newton teve de fazer para, partindo da fruta que caía da árvore, fato do cotidiano, formular a lei da gravidade, fato científico. Ocorre que mesmo o mais especializado dos cientistas, quando sai de seu laboratório, está submetido à dinâmica do cotidiano, que cria suas próprias teorias a partir das teorias científicas, seja como forma de simplificá-las para o uso no dia a dia ou como sua maneira peculiar de interpretar fatos, a despeito das considerações feitas pela ciência. Todos nós, estudantes, psicólogos, físicos, artistas, operários, teólogos, vivemos a maior parte do tempo esse cotidiano e suas teorias. Isto é, aceitamos as regras do seu jogo. O fato é que a dona de casa, quando usa a garrafa térmica para manter o café quente, sabe por quanto tempo ele permanecerá razoavelmente quente, sem fazer nenhum cálculo complicado e muitas vezes desconhecendo completamente as leis da termodinâmica. Quando alguém em casa reclama de dores no fígado, ele faz um chá de boldo, que é uma planta medicinal já usada pelos avós de nossos avós, sem, no entanto, conhecer o princípio ativo de suas folhas nas doenças hepáticas e sem nenhum estudo farmacológico. E nós mesmos, quando precisamos atravessar uma avenida movimentada, com o tráfego de veículos em alta velocidade, sabemos perfeitamente medir a distância e a velocidade do automóvel que vem em nossa direção. Até hoje, não conhecemos ninguém que usasse máquina de calcular ou fita métrica para essa tarefa. Esse tipo de conhecimento que vamos acumulando no nosso cotidiano é chamado de senso comum. Sem esse conhecimento intuitivo, espontâneo, de tentativas e erros, a nossa vida no dia a dia seria muito complicada. A necessidade de acumularmos esse tipo de conhecimento espontâneo parece-nos óbvia. Imagine termos de descobrir diariamente que as coisas tendem a cair graças ao efeito da gravidade. Termos de descobrir diariamente que algo atirado pela janela tende a cair e não a subir. Que um automóvel em velocidade vai se aproximar rapidamente de nós e que, para fazer um aparelho eletrodoméstico funcionar, precisamos de eletricidade. O senso comum na produção desse tipo de conhecimento percorre um caminho que vai do hábito à tradição, a qual, quando estabelecida, passa de geração para geração. Assim, aprendemos com nossos pais a atravessar uma rua, a fazer o liquidificador funcionar, a plantar alimentos na época e de maneira correta, a conquistar a pessoa que desejamos e assim por diante. E é nessa tentativa de facilitar o dia a dia que o senso comum produz suas próprias teorias. Na realidade, um conhecimento que, numa interpretação livre, poderíamos chamar de teorias médicas, físicas, psicológicas, entre outras. Senso comum, uma visão de mundo. Esse conhecimento do senso comum, além de sua produção característica, acaba por se apropriar de uma maneira muito singular de conhecimentos produzidos pelos outros setores da produção do saber humano. O senso comum
mistura e recicla esses outros saberes, muito mais especializados, e os reduz a um tipo de teoria simplificada, produzindo uma determinada visão de mundo. O que estamos querendo mostrar a você é que o senso comum integra, de um modo precário, mas é esse o seu modo, o conhecimento humano. É claro que isso não ocorre muito rapidamente. Leva um certo tempo para que o conhecimento mais sofisticado e especializado seja absorvido pelo senso comum, e nunca o é totalmente. Quando utilizamos termos como rapaz complexado, menina histérica, ficar neurótico, estamos usando termos definidos pela psicologia científica. Não nos preocupamos em definir as palavras usadas e nem por isso deixamos de ser entendidos pelo outro. Podemos até estar muito próximos do conceito científico, mas na maioria das vezes nem o sabemos. Esses são exemplos da apropriação que o senso comum faz da ciência. Termina aqui a primeira parte de nossa introdução ao estudo de psicologia. A psicologia passou a ser considerada como ciência em 1879, quando se começou a desenvolver os primeiros laboratórios experimentais de pesquisa em psicologia na Europa, principalmente na Alemanha. Mas atenção! Isso não significa que antes dessa data não houvesse estudos de psicologia. Até então, ela era considerada como um ramo da filosofia. Como assim? O conhecimento sobre o psiquismo humano era construído por meio das ideias de alguns pensadores. É importante aproveitar esse espaço para falar um pouco sobre isso. A caminhada da psicologia como ciência foi um processo longo, que eclodiu da filosofia como o pensamento das primeiras indagações do ser humano com o mundo. Vários conceitos e pensamentos da filosofia influenciaram direta ou indiretamente a psicologia, como é conhecida hoje. Os filósofos mais influentes foram Sócrates, que inicia as indagações diferenciando o homem que pensa dos animais que agem pelo instinto. Depois vem Platão, discípulo de Sócrates, que enxerga a razão na alma ligada ao intelecto e o instinto ao corpo. Há também os pensadores cristãos, Tomás de Aquino e Agostinho, que afirmavam a separação do corpo e da alma, sendo a alma a única ligação com Deus rumo à perfeição humana. Com a finalidade de falar da psicologia enquanto ciência, faz-se necessário passar pelo positivismo, já que foi através dele e de seus preceitos científicos que a psicologia pôde ser tomada como ciência. O filósofo francês Auguste Comte fundou o positivismo, esquadrinhou a ideia de ciência e definiu os critérios para que um conhecimento seja tomado por científico durante a modernidade. Todos os conhecimentos que tinham respaldo em crenças humanas eram alvo da crítica comtiana. Assim, o único tipo de conhecimento tido como verdadeiro era o conhecimento científico, o qual não considerava o conhecimento do senso comum verdadeiro, por não ser classificado como científico. O conhecimento produzido em laboratório era considerado científico por essa corrente de pensamento. Assim, o fenômeno da natureza observado pelo pesquisador deveria ser reproduzido em laboratório para que o conhecimento construído acerca deste pudesse ser verificado e, posteriormente, considerado verdadeiro. Após eles, a filosofia toma um novo rumo com René Descartes, que produzia estudos específicos para corpo e mente, separando o corpo da alma e a razão do plano físico. Como vocês puderam ver, cada um desses pensadores contribuiu de forma significativa para que a psicologia se tornasse a ciência que é hoje. A psicologia como ciência humana permite ter um conhecimento abrangente do homem, do mundo que o cerca, sobre suas emoções, seus sentimentos, inquietude, angústias, questionamentos, aprendizagem, sobre seu desenvolvimento e, com isso, um conhecimento maior sobre a vida. Como ciência,
A psicologia forma profissionais aptos a estar utilizando em seu trabalho conhecimento científico e técnico, que possibilitam diagnosticar os problemas e, com técnicas, fazer a interpretação e intervenção adequada, que visa tornar a pessoa saudável, isto é, capaz de enfrentar as dificuldades do cotidiano. Vamos pensar um pouco sobre o conhecimento humano. Mesmo sem ter estudado psicologia, com certeza você já deu respostas para muitas questões formuladas para entender e explicar o que se passa ao seu redor e com você mesmo. De tudo que vimos até aqui, você já refletiu sobre o que é psicologia? Tente pensar como você responderia a essa pergunta. Na verdade, não é fácil definir psicologia. Para vocês, pode até ser complexo compreender essa ciência. Tentar defini-la pode ser ainda mais difícil. Então, para ganharmos tempo, me acompanhem no slide. A autora do caderno didático propõe a seguinte definição de psicologia. Psicologia é a ciência que estuda o ser humano concreto em todas as suas expressões como comportamentos e sentimentos, construído a partir das relações sociais, das vivências individuais e da constituição biológica. Eu posso até apresentar outra definição de psicologia encontrada no site de busca mais conhecido que se tem por aí, para que você compreenda ainda mais o que é a ciência psicológica. Me acompanhe no slide. Psicologia é a ciência que estuda ou trata dos estados e processos mentais, do comportamento do ser humano e de suas interações com o ambiente físico e social. Ou seja, o ser humano não nasce pronto. Ele constrói o seu ser aos poucos, se apropriando do material do mundo social e cultural, ao mesmo tempo em que atua sobre este mundo. O ser humano tanto afeta o mundo como é afetado por ele. O termo psicologia origina-se da composição de duas palavras gregas, psique, que significa alma, e logos, tratado ou ciência. A psicologia não é hoje a ciência da alma, mas também do comportamento e da experiência, pois corpo e mente não são separados. Um exerce influência sobre o outro. Portanto, psicologia é a ciência dos fenômenos psíquicos e do comportamento. O que se entende por comportamento? Comportamento é uma estrutura vivencial interna que se manifesta na conduta. O estudo desses fenômenos anteriormente era do interesse exclusivo de filósofos, cientistas, pensadores do campo da filosofia, das ciências naturais e da medicina. E muito contribuíram para que a psicologia se tornasse autônoma. A partir do século XIX, a psicologia estabeleceu métodos e princípios teóricos aplicáveis, sendo de grande utilidade no estudo e no tratamento de diversos aspectos da vida e da sociedade humana. O segundo tópico da unidade 1 apresenta as grandes polêmicas da psicologia. Uma das grandes polêmicas da psicologia, como acabamos de ver, é tentar defini-la. Assim como sua definição, abordar o seu objeto de estudo também causa polêmica. Por quê? Porque a forma de abordar o objeto de estudo da psicologia depende da concepção de homem adotada por cada estudioso da psicologia. O mundo é visto sempre em movimento e em constante mudança. Isso é válido para entendermos o homem, que é visto como um ser ao mesmo tempo biológico e social, um ser ao mesmo tempo individual e cultural e um ser ao mesmo tempo racional e emocional. O organismo humano nasce, forma-se e desenvolve-se segundo leis biológicas socialmente modificadas. Assim, o homem deve ser estudado de forma mais abrangente, mais ampla, tendo-se em vista todos os campos do conhecimento, como, por exemplo, a história,
a antropologia, a economia. Devemos então ficar atentos aos diferentes saberes para podermos entender nosso objeto de estudo, que é o homem, que como toda a realidade está em permanente movimento e em transformação. E sempre novas perguntas surgirão a cada dia, colocando novos desafios para a psicologia. Nos anos de 1920, sob o regime da ex-União Soviética, nos países do leste europeu, nascia também uma psicologia que buscava compreender o homem na sua totalidade, que ficou conhecida como teoria sócio-histórica. O principal representante dessa teoria foi o russo Lev Vygotsky. Essa teoria parece ser bastante interessante. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela e seu criador? Como vocês podem ver no slide, esse é o teórico russo Lev Semenovich Vygotsky, professor e pesquisador, formado em medicina, direito, história e filosofia. Nasceu na Rússia em 17 de novembro de 1896 e morreu aos 37 anos de tuberculose, deixando um legado através de sua teoria, que buscou estudar o homem e seu mundo psíquico como uma construção histórica e social da humanidade. Vygotsky enfatiza o papel da linguagem e da aprendizagem no processo de desenvolvimento. Para ele, a aquisição do conhecimento se dá pela interação do sujeito com o meio. Vygotsky foi o primeiro a chamar a atenção à importância do envolvimento ambiental no desenvolvimento da criança e no processo de formação da mente. Sua metodologia não abria mão da relação teoria e prática. Para Vygotsky, a aprendizagem da criança antecede a entrada na escola e que o aprendizado escolar produz algo novo no desenvolvimento infantil, evidenciando as relações interpessoais. A aprendizagem acontece em todo lugar. O processo de formação de pensamento é despertado e acentuado pela vida social e pela constante comunicação que se estabelece entre criança e adultos, a qual permite a assimilação da experiência de muitas gerações. A linguagem intervém no processo de desenvolvimento intelectual da criança desde o nascimento. Quando os adultos nomeiam objetos, indicando para as crianças as várias relações que estes mantêm entre si, ela constrói formas mais complexas e sofisticadas de conceber a realidade. Sozinha, não seria capaz de adquirir aquilo que obtém por intermédio de sua interação com os adultos e com as outras crianças, num processo que a linguagem é fundamental. Outro teórico que muito contribuiu para a educação foi Henry Paul Hyacinthe Wallon, natural de Paris, França, no ano de 1879. Graduou-se em medicina e psicologia. Fez também filosofia. Atuou como médico na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, ajudando a cuidar de pessoas com distúrbios psiquiátricos. Em 1925, criou um laboratório de psicologia biológica da criança. 4 anos mais tarde, Henry Wallon tornou-se professor da Universidade Sorbonne e vice-presidente do Grupo Francês de Educação Nova, instituição que ajudou a revolucionar o sistema de ensino daquele país e da qual foi presidente de 1946 até morrer, também em Paris, em 1962. Ao longo de toda a vida, dedicou-se a conhecer a infância e os caminhos da inteligência nas crianças. No slide, vocês podem ver a imagem desse teórico e me acompanhar no resumo de suas teorias. Suas teorias permitem que o homem moderno possa compreender a si mesmo, a partir da imagem de sua própria infância, pois suas concepções teóricas levam ao conhecimento da criança e do adulto, sendo o conhecimento do adulto adquirido por meio do conhecimento da criança. A origem da inteligência para Wallon é genética e orgânica social, ou seja, o ser humano é organicamente social e para se atualizar, essa estruturação supõe a intervenção da cultura. Nesse sentido,
A teoria psicogenética de Wallum visa estudar a pessoa completa, considerada igualmente em seus domínios afetivos, cognitivos e motor e suas relações com o meio. Falar que a escola deve proporcionar formação integral, intelectual, afetiva e social às crianças é comum hoje em dia. No início do século passado, porém, essa ideia foi uma verdadeira revolução no ensino. Uma revolução comandada por um médico, psicólogo e filósofo francês chamado Henry Wallum. Sua teoria pedagógica, que diz que o desenvolvimento intelectual envolve muito mais do que um simples cérebro, abalou as convicções numa época em que memória e erudição eram o máximo em termos de construção de conhecimento. Wallum foi o primeiro a levar não só o corpo da criança, mas também suas emoções para dentro da sala de aula. Fundamentou suas ideias em 4 elementos básicos que se comunicam o tempo todo: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu como pessoa. Militante apaixonado, tanto na política como na educação, dizia que reprovar é sinônimo de expulsar, negar, excluir, ou seja, a própria negação do ensino. As emoções para Wallum têm papel preponderante no desenvolvimento da pessoa. É por meio delas que o aluno exterioriza seus desejos e suas vontades. Em geral, são manifestações que expressam um universo importante e perceptível, mas pouco estimulado pelos modelos tradicionais de ensino. O que aprendemos com essas teorias? Com elas podemos concluir que as relações entre o homem e o meio em que ele vive estão sempre se enriquecendo pelo fato de o meio não ser constante. Ao transformar suas condições de vida, o homem transforma-se a si próprio. O homem é um ser biológico, psicológico e social que se desenvolve na natureza. E, por fim, conclui-se que a dialética dá à psicologia o seu equilíbrio e a sua significação ao mostrar simultaneamente ser uma ciência da natureza e uma ciência do senso comum. O último tópico da unidade 1 traz o seguinte tema: psicologia e educação. Considerando tudo o que vimos até aqui, vamos falar da relação entre esses dois termos. Vocês acham que há relação entre psicologia e educação? Claro que sim. Um exemplo disso é a própria psicologia da educação, que foi sendo construída com a finalidade de fornecer subsídios teóricos para a prática de ensinar e aprender, de forma a torná-las mais eficazes. De forma geral, podemos entender a aprendizagem como um processo mental de adquirir, reter e utilizar conhecimentos, aptidões, hábitos, virtudes, atitudes, valores e ideias. As estratégias de ensino, a relação professor-aluno, a divisão curricular, as etapas de ensino são objeto de estudo da pedagogia, mas decorrem dos estudos da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem humana. Vamos destacar a importância da escola. Ela é um meio transformador e questionador da sociedade. Devemos considerar, então, a responsabilidade da escola para com o aluno, ressaltando a necessidade do interesse que o educador deve ter pela vida do aluno como um todo, fazendo com que a escola passe a ter sentido na vida dele. É importante que ela se dirija ao aluno de maneira que possa atingir toda a sua personalidade, respeitando e estimulando sua espontaneidade total de ação e de assimilação. Já que tocamos nesse assunto, vamos conversar um pouco sobre o papel e função da escola. É importante falarmos sobre isso. Vocês sabem que o papel da escola vai muito além de passar conteúdo, certo? É papel da escola formar cidadãos, dar aos alunos os ensinamentos de que eles necessitam para viver e trabalhar neste mundo de evolução, bem como orientá-los para a vida.
Isso só acontece se a escola definir como meta o trabalho crítico com os conteúdos a ser estudados pelos educandos. Através de um trabalho crítico e da busca pelo exercício da cidadania, a escola deve mostrar às novas gerações a importância de cada indivíduo e seu papel na sociedade, enquanto cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. É preciso que a escola compreenda que também é seu papel dar ao aluno condições para se inserir no meio social. É preciso atentar para a evolução do mundo e orientar o estudante para a vida. A escola, enquanto instituição detentora do saber, precisa compreender sua importância na formação de um sujeito que atua em uma sociedade e deve contribuir positivamente para que esse saber seja trabalhado de forma democrática, independentemente de qual grupo social ele pertença. Agora eu pergunto a vocês, diante de tudo isso, é necessário ter uma formação também psicológica? Claro que sim. Para quê? Para melhor compreender a natureza e o desenvolvimento dos alunos de suas escolas e poder agir verdadeiramente como educador. Vocês estão percebendo como é importante tratarmos sobre isso, como a escola exerce influência sobre a vida do aluno. Muito mais do que vocês imaginavam. Por isso é necessário estudar psicologia nesse curso. Não estou dizendo que sabendo psicologia vocês entenderão e resolverão tudo, claro que não. Mas com certeza poderá ajudar a compreender melhor algumas atitudes dos alunos ou mesmo de um colega de trabalho. No próprio caderno didático vocês veem algumas questões que são apresentadas para pensar e refletir. Pense um pouco. Como você trabalha na escola? Quais as tarefas que você desenvolve no seu dia a dia? A psicologia poderia lhe ajudar a realizar essas tarefas de outro modo? Os ensinamentos da psicologia poderiam lhe ajudar a ser mais feliz no seu cotidiano? De repente, através dessas perguntas, vocês possam constatar que o estudo da psicologia nesse curso realmente pode ser de grande ajuda para o seu dia a dia. O que vocês devem compreender é que o seu papel na escola é de extrema importância para a relação educativa. É importante e necessário reconhecer a própria experiência vivida em outros contextos sociais para a construção do conhecimento sobre as relações interpessoais. É importante também lembrar que cada aluno tem a sua especificidade. Sua forma de aprender não existe apenas uma inteligência, mas vários tipos de inteligência, e é na interação entre aluno, professor, escola, família e meio vivente que se desenvolve e constrói conhecimento. A preocupação da escola é a de fazer com que o educando participe do seu grupo ativa e afetivamente, apropriando-se de valores, crenças, conhecimentos acadêmicos e referenciais sociohistóricos. Uma apropriação significativa tanto para si como para o outro, tornando-se uma pessoa consciente e responsável pela transformação da realidade em que está inserido. Há momentos em que o ensino-aprendizagem acontece em mão dupla. Um ir e vir de conhecimentos através do diálogo aberto, identificando problemas, levantando hipóteses, analisando e sintetizando ideias, descobrindo e estabelecendo relações, transcendendo ao aqui e agora, vivenciando valores e crenças que promovem a vida. Estabelece-se, nesse caso, um clima harmonioso em que ambos descobrem e aprendem muitas coisas juntos. Dessa forma, todos os envolvidos no processo escolar se beneficiam. É importante perceber que as ações de ensinar e aprender não são somente atividades escolares. São ações que ocorrem durante a vida inteira, em todos os lugares, em todas as idades. Sempre haverá entre aqueles que aprendem e o objeto a ser aprendido um mediador, um educador.
Nos tempos atuais, saber lidar com novas situações, saber se modificar e ampliar conhecimentos, ter estratégias para resolver problemas, conviver em grupo e saber se relacionar, apontar sugestões, são características necessárias a todas as pessoas, em qualquer momento, dentro e fora da escola. Portanto, é importante pensar em tudo isso quando se quer ser um bom educador e no seu papel dentro da sociedade, nesses tempos em que há muitas mudanças e exigências. Pensar sobre o papel do funcionário de escola como educador é importante e necessário. Por quê? Como funcionário de escola, vocês são educadores. Educador não se limita à função de professor. Como vimos anteriormente, a escola não tem apenas a função de transmitir conteúdo ao aluno. Vamos então continuar falando sobre essa função tão digna e essencial de educador para a vida do educando. Todos nós fazemos parte da sociedade humana. Por isso somos de alguma forma educadores. Educamos nossos filhos, sobrinhos, enfim, estamos constantemente desenvolvendo o papel de educador. Então, por que dentro da escola apenas o professor pode ser considerado um educador? Vocês, funcionários das escolas, convivem o tempo todo com os alunos, interagem com eles em vários momentos e, com certeza, também ensinam muitas coisas para eles. Nossa videoaula chegou ao fim. Espero que ela tenha de alguma forma esclarecido e ajudado vocês a compreenderem a importância da psicologia para a sua vida pessoal e profissional. Não se esqueçam, o papel de cada um de vocês é muito importante para a relação educativa. Outra dica, não deixem de ler e estudar a apostila. Organizem o tempo de estudo de vocês. Dediquem-se no estudo de cada disciplina do pró-funcionário. Esse curso foi elaborado exclusivamente para vocês, funcionários de escola. Cada disciplina tem sido ministrada a vocês com todo carinho, dedicação e conteúdo de qualidade para que a sua formação seja de grande valia para a sua vida cotidiana, dentro e fora do ambiente escolar. Lembrem-se, acessem um ambiente virtual de aprendizagem e explorem todos os recursos disponíveis para um aprendizado eficaz. Participem dos fóruns de discussão, respondendo aos questionamentos apresentados e comentando a participação dos colegas, não se esqueçam. Fazendo isso, tenho certeza que o estudo da disciplina será ainda mais interessante e dinâmico. Até a próxima videoaula e bons estudos!